Durante o mês de janeiro é quando as entidades em saúde pública aproveitam para conscientizar as pessoas em relação às doenças da mente. São elas a depressão, o estresse e a ansiedade. Para isso, é promovida a campanha Janeiro Branco. Para falar mais sobre essa campanha, a gente vai entrevistar hoje o Dr. Hugo Sailly, que é vice-presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria. Doutor, queria que o senhor explicasse primeiramente qual a importância dessa campanha para a sociedade potiguar. Primeiramente, desmistificar, as questões de saúde mental, que ainda são muito encobertas de preconceito, de medo. Então, muita gente deixa de procurar ajuda porque tem medo de ficar dependente, de ser taxado como louco. E as questões de saúde mental são questões do dia a dia, E aí, quanto mais a gente fala, mais normaliza. A grande maioria dos casos não vai ser um caso sério, que envolve de fato um tipo de loucura, mas são coisas do dia a dia, como você mesmo pontuou: estresse, ansiedade, cansaço, dificuldade de sono, ou seja, situações que acontecem com todo mundo. E aí o profissional, que vai saber identificar e tratar melhor vai ser o profissional psiquiatra ou um psicólogo. E quais são os principais sinais que alguém precisa estar atento no momento em que começa a pensar ali, não, acho que esse é o momento de eu procurar um psiquiatra, um psicólogo? O que é que as pessoas devem se atentar para aí sim acender esse alerta? Olha, como eu disse, a minoria das pessoas que nos procuram um profissional da psiquiatria, elas vão ter o que se é conhecido como loucura popularmente, que é o que a gente chama de psicose. E aí vai ser um comportamento muito aberrante, vai falar um discurso que não faz sentido nenhum com a realidade, vai mudar muito o comportamento. Isso é a minoria, bem deixar claro isso. A grande maioria das pessoas, elas vão ter um aumento de sintomas que são naturais também do dia a dia, como tristeza, ansiedade, o próprio estresse. O problema é que isso vai acontecer com intensidade e uma frequência muito grande. Então, as pessoas começam a perceber, as pessoas ao redor começam a perceber que, peraí, fulano ele podia ser um pouco mais estressado, mas está demais. Então, fulano já era mais quieto, calado, mas está retraído demais, calado demais, está conversando, começa a falar coisas negativas. Então, aí é que dá para acender o alerta, seja pelas pessoas que estão ao redor, ou seja a própria pessoa reconhecendo que está estressado demais, ou então está triste demais. E aí, na dúvida, precisa ser avaliado por um profissional psiquiatra, porque se for realmente uma doença como depressão e ansiedade, quanto mais cedo a gente trata, melhor. E aí, o objetivo é devolver qualidade de vida, não ficar dependente de tratamento. E doutor, inclusive hoje a gente vê números alarmantes da depressão. Por que isso acontece e como se evitar? Olha, eu gosto de falar que qualquer ser humano da Terra pode ter a depressão em algum momento, porque a depressão é um conjunto de sintomas, dentre os quais a tristeza e a falta de prazer nas coisas do dia a dia, elas são imperantes. Mas tem outros sintomas, como falta de apetite, falta de sono, sono ruim, diminuição da energia, da concentração, pensamentos cada vez mais negativos, e isso começa a impactar no dia a dia. Qualquer pessoa pode ter isso em algum momento da vida, principalmente se aconteceu ou tem acontecido alguns eventos mais fortes, mais estressantes, Perda de emprego, fim de relacionamento, dificuldades financeiras, dentre tantas outras coisas possíveis. Quando a gente tem dúvida, é muito importante passar por avaliação, porque se for, volto a dizer, quanto mais cedo tratar, melhor. E aí, para evitar um quadro desse, se já existe, é tratar de fato com a medicação, e hoje temos remédios muito seguros e eficazes, inclusive que vão fazer você melhorar no mesmo dia, como o tratamento com cetamina. E também você vai identificar os fatores que te levaram para essa depressão. E aí, identificando, a gente começa a pensar em estratégias para modificar, concorda? Se eu não sei o que é que me levou para a depressão, como é que eu vou modificar? E aí um profissional bem treinado, ele vai saber te ajudar a identificar e aí pensar nas estratégias para mudar. Por isso que faz toda a diferença procurar um tratamento. Outra coisa também é que na mídia, inclusive, esse tema está um pouco em alta, porque a gente vê alguns artistas que
normalmente apresentavam estar bem, em seguida voltam a ter recaídas. Por que essas recaídas acontecem e como é que a gente pode evitar as pessoas que, no caso, já identificaram que têm um quadro depressivo? Olha, um grande motivo de recaída é não seguir o tratamento adequadamente. Eu gosto de comparar. Dificilmente alguém vai entrar em depressão de um dia para o outro. Então, geralmente é algo que vai acontecendo ao longo de semanas, meses. E aí o tratamento, o objetivo é ficar bem o mais rápido possível, mas a gente segura pelo menos uns 3, 6 meses ou até um pouco mais para evitar uma nova crise. A grande maioria das pessoas melhora logo no início e aí quando está melhor, aí acaba que não vê sentido de continuar o remédio, abandona e a crise volta. Então, isso é um dos principais motivos. Mas, às vezes, ok, você se recuperou bem daquela crise, mas aí continua com uma vida muito estressante, continua com problemas na família, continua com problemas financeiros. Aí é onde entra a gente fazer o acompanhamento para poder pensar em estratégias para modificar essas coisas. E aí muitas coisas a gente vai conseguir, outras não. E trabalhar também essa resiliência, né? E aí tratamento de reabilitação vai ajudar bastante nesse sentido. E aí, se a gente identifica uma coisa ou outra, também, volto a dizer, focar em identificar, tratar para evitar a crise. A grande maioria das pessoas não vai ter uma nova crise. Mas aí pessoas que já tiveram 2, 3 crises, então a chance de uma quarta, quinta aparecer é maior. E aí a gente tem que ser mais enfático ainda no tratamento como um todo. Mas o que fica hoje é a esperança, porque a gente tem avançado bastante no entendimento da depressão e no tratamento. Então, antigamente era até mais comum a gente ver pessoas com 10, 20 anos de depressão. Hoje em dia, se uma pessoa tiver um bom tratamento, ela não chega, com um mês ela já está bem. E, quiçá, 1 ano ou mais de depressão, mas vai depender de um bom tratamento. É a mesma coisa de uma pressão alta, gente, de uma diabetes. Se você faz um bom acompanhamento, faz um bom tratamento medicamentoso e aí identifica, né, as coisas da dieta, do dia a dia que vão piorar a diabetes ou a hipertensão, você tem tudo para controlar direitinho ela e não ter complicações. E aí com a depressão, ansiedade e outras doenças do mesmo jeito. Para finalizar, quais são assim, as recomendações para que as pessoas mantenham pelo menos um mínimo de saúde mental ali no dia a dia? Olha, são coisas bem simples, mas talvez por isso mesmo sejam tão simples e óbvias e é difícil de implementar no dia a dia. Mas lembrar que quanto mais eu pratico, mais fácil fica. Do jeito que não faz sentido eu ir para a academia e no início já querer pegar 50 quilos. Não vai dar certo. Mas se eu pego 1 quilo, 2, 5 e vou aumentando devagarzinho, indo frequentemente, eu consigo chegar nos 50. Do mesmo jeito, o nosso cuidado com a saúde mental. É um cuidado constante. E aí, é bem óbvio, dormir bem, evitar álcool e outras drogas, ou pelo menos usar com uma consciência, se alimentar o mais natural possível, ir para a terapia, né, para entender como funciona a sua cabeça, as dinâmicas da sua vida. E uma das coisas que eu acho mais difícil é controlar o estresse, ou pelo menos minimizar. Nessa situação de controlar o estresse, você introduzir momentos de pausa e de descanso na sua vida, valorizar bem seus momentos de descanso, ajuda bastante. E aí tem outras coisas que a gente vai identificando no dia a dia. Pois é, doutor, muito obrigado. São essas as informações. William Medeiros para a TV Câmara Natal.